Bom, desde 1967, com a primeira série do Spider, o Homem-Aranha, falando como um personagem, vem lançando animação atrás de animação o tempo todo. Creio que já falamos sobre a maioria delas aqui. Curiosidade foda, fim da curiosidade foda. Se você me segue no Insta, sabe que eu tenho uma tatuagem gigantesca do Homem-Aranha no braço. E claro, como perder a oportunidade de falar de novo do novo desenho do herói? Eu vivo disso. E então é por isso que hoje nesse canal, seu amigão da vizinhança, Homem-Aranha. Puta que pariu, tá de sacanagem esses caras com essa animação ruim e essa música de rap de intro. Isso aqui é uma forma de torturar o público. Enfim, seguimos. Porém, antes aí vai uma pergunta. Se pudesse falar com o Homem-Aranha, o que falaria? Ah, craque, nada a ver esses papos, é impossível falar com o Miranha. Não, você pode fazer isso com um aplicativo chamado Talk, um aplicativo que usa inteligência artificial, onde além de conversar por texto e voz, você pode fazer até ligações para os seus personagens favoritos. Eu vou pesquisar aqui Homem-Aranha, quero trocar um papo com o Homem-Aranha. Bom, tô no chat com o Homem-Aranha e vou perguntar o que ele acha do Duende Júnior. Ele meio chato, mas uma das pessoas mais poderosas que eu já vi. Eu acho que ele poderia me vencer, mas talvez eu esteja exagerando. Caralho, o Duende Júnior é fraco, mas é poderoso, ele tem dinheiro. E sim, personagens. Além do Homem-Aranha, você pode falar, sei lá, com o Capitão América? Vamos lá trocar um papo com o Capitão América. Bom, achamos aqui o super soldado e vou perguntar de cara o que ele acha do Homem-Aranha. Vambora, hein? Ver o que é que o homem vai falar. Homem-Aranha é um herói exemplar. Ele é dedicado à proteção daqueles que precisam, não importa o custo. Ele tem uma ética e um senso de responsabilidade que eu admiro. Caraca, eita, tá com moral o Homem-Aranha. E mais de 100 mil outros personagens de filmes, séries, desenhos, animes, jogos com personalidades e tons de voz únicos. Juro que tô aqui há mó tempão tentando entender a cabeça do cabeça de teia. No Talk você pode também criar o seu próprio personagem. Então, tá solitário, quer diversão? Enfim, vai de Talk, é grátis e o link tá na descrição / comentário fixado. Seguimos. Essa é a história de Peter, um estudante mal animado, sim, tô falando mal desse estilo de animação de novo, que não tem tio, e vive com sua tia May que parece que fez harmonização facial. A coisa vai pra frente mesmo quando indo pro primeiro dia numa escola chique para super gênios, um buraco do Doutor Estranho se abre na frente do Pete, e dele sai um bizarro bicho brabo parecido ao Venom e o mesmíssimo Doutor Estranho que aqui tá com um bigodinho safado de mexicano. O Doutor Chicano cai na porrada com o Alien, e o Alien quando vê essa gótica decide atacá-la. É aqui que Peter intervém jogando um tijolo no bicho, o Doutor Estranho leva o Alien de novo pra longe, porém, entretanto, todavia, uma aranha acabou caindo do buraco do Doutor Estranho. Além assim de fazer amizade com a gótica, a Nico, Peter é mordido pela aranha, virando assim o Homem-Aranha. Beleza. Ó que animação de merda. Uma hora Peter acaba salvando a vida do Harry, que ia ser assaltado por esses bandidos aí. E sim, foda-se, aqui o Harry é negro, rico, playboy e influenciador digital. Na escola, além de ser amigo da gótica, uma hora Peter conhece a Prue. Corrigindo a frase, conhecemos a Prue. Peter já conhecia porque ela foi babá dele quando ele tinha 11 e ela 14 anos e a mina é a crush de infância do Peter. Então ele pensa em chamar ela pra sair, mas tem vergonha porque acha que ela ainda o vê como criança, mas depois de combater uns criminosos, ele cria coragem pra ir lá, mas foram primeiro. Por que isso foi tão rápido? Eu sei, Pete. Acredita. Eu queria muito que fosse um de nós dois. Sim, não sei se vocês perceberam, mas com muita naturalidade a série nos disse que a amiga do Peter era sapatão ou bissexual, ao menos. Começou a lacração, a dentadura. Peter fica meio bolado porque a mina começou um namoro e o professor da escola, que é a cara do Bob Marley, manda a turma se juntar em duplas. Peter pensa em chamar a Prue pra ser a dupla dele. Começou a talaricagem também. Porém, adivinha só, antes que isso aconteça, o mesmíssimo Lonnie, cara que tá saindo com ela, chama o Peter pra fazer dupla com ele. Peter pensa que o maluco é um burro, mas aí vem a desconstrução. São
o que mantém A proporção certa nas reações químicas, né? Eu conheço esse olhar. É o olhar de o quarterback leva jeito pra ciência. É, e o cara quis fazer dupla com o Peter porque quer aprender. A April disse que o Peter era inteligente, então por que não fazer dupla com o Peter? Lincoln vai pra casa e no metrô rola essa pequena e sutil cena mostrando que o personagem sofre preconceito. Coitado, é foda, é preconceito no metrô, na rua a polícia fica encarando só porque o cara é preto. Em casa vemos que o Lone não é um filho, é um prefeito. Ajuda seu irmão com o dever de casa. Claro. Perguntei pro professor de mecânica sobre seu carro. Eu vou dar uma olhada depois. Talvez a gente consiga resolver e economizar. Já nas ruas, o Aranha pega essa mulher que ia roubar pra comer, filha do Lula, e solta ela. E no fim da noite, quando vai pra casa, adivinha quem está na sua casa? O mesmíssimo Norman Osborn. Eu ia fazer a piada falando do Duende Preto, porque ri muito enquanto tava vendo esse live e fizeram esse comentário, mas tô com medo de me taxarem de racista. Norman foi aí porque disse que andou pesquisando, ficou impressionado com as notas do Peter na escola e quer ele de estagiário exclusivo na Oscorp. Ou seja, Peter agora não é mais um desempregado. Peter que não sofre bullying, que ganha emprego fácil de primeira, vixe, tá esquisito. É tão esquisito que o Lone tá comemorando a vitória de um campeonato com o time da escola, o Peter chega lá numa boa, é apresentado à galera e ninguém faz bullying com ele. Muito pelo contrário, comemoram junto porque ele conseguiu um estágio. Simplesmente o único Homem-Aranha que vive num morango. No primeiro dia na Oscorp, Peter conhece essa galera aí. Asha, que veio de Wakanda, Amadeus, enfim, personagens que na verdade nem importam, e o professor / supervisor dessa turma. Esse velho emburrado chamado Whitman. Peter vai trabalhar aí na divisão da Doutora Connors. Sim, não Doutor Connors Kotoko que vira um lagarto, mas a Doutora Connors Kotoko que eu não sei se vai virar lagarto. Uma hora, Peter dá pedido no pessoal do trabalho e vai deter esse cara que tá botando fogo num prédio por um motivo foda-se. Então foda-se que era até o prédio errado. Você tá queimando o prédio errado, cara. Você tá de brincadeira? Esse lugar é um lixo! Por fim, Peter vence o cara de fogo, se atrasa no trabalho, toma um esculacho do Whitman por isso, mas o que importa mesmo é que no fim ele é chamado pra falar com o Norman. Todos pensam que é pra levar um esculacho / ser demitido, mas Norman só queria dizer que sabe que o Peter é o Homem-Aranha. Enfim, Norman leva o Pete pra um jantar, cê é louco, coisa de tarado isso. Fala que o segredo do Peter está seguro com ele e ao contrário do que todos pensam, ele simplesmente pergunta: Peter, caralho, que foda, tu já salvou meu filho, etc, pô, do que é que tu precisa? Papo de tarado de novo, quer bancar o Peter. E a partir daqui, Norman Osborn vira meio que um personagem como o Homem de Ferro foi pro Homem-Aranha do Tom Holland nos filmes. Com segundas intenções? Bom, para isso falta. Na vida do Lone, que é o cara mais gente boa do mundo nesse desenho, a coisa não tá tão legal porque seu irmão André tá vindo com uns papos tortos dizendo que entrou pra gangue da rua 110. Em paralelo, claro, esse desenho também tem vilões, como esses dois ladrões aí que estão com tecnologia de ponta e usam isso pra roubar. Então o Homem-Aranha vai brigar com eles e o Lone, em paralelo, acaba indo até o irmão que tá na gangue. O líder da gangue é esse cara que parece um cafetão chamado Big Don, que diz que o André agora faz parte da gangue, que eles são uma família e que não é assim fácil pra sair da parada não. Assim, numa espécie de acordo esquisito que só existe no mundo do crime desse desenho, Lone faz uma troca dizendo que vai ficar na gangue no lugar do André. O Aranha continua na briga contra o casal e no começo tá levando a pior, porém depois ele recebe instruções do Osborn que vira tipo um nerd da cadeira pro Peter e no fim ele vence os ladrões aí. Vai tomando, é a equipe do Peter. Norman Osborn, sempre com papo de tarado, fica chamando o Peter pra conversar sozinho com ele e fala ao Peter sobre o Tratado de Sokovia, que se pra você ele não me conhecido é porque esse foi o evento responsável na Marvel pela briga entre o Homem de Ferro versus Capitão América, basicamente aquele lance dos heróis serem identificados ou não. Isso tá rolando aqui, mas o Norman manda o Peter ficar suave porque disso ele cuida. Ademais dá um traje novo pro Homem-Aranha, traje esse que não tem caralhos nenhum a ver com o Homem-Aranha. Por causa da capa, já dizia a Edna dos Incríveis, nada de capas. O Miranha fica preso pela capa e é espancado, daí o Norman dá outra roupa pra ele que não tem nada a ver com o Homem-Aranha também. Essa roupa também acaba dando ruim. E em paralelo, na gangue da rua 110, Big Don não tá gostando de ver o Lone estudando ali na parada. Pô, que estudar, irmão? Negócio aqui na gangue é usar droga e falar de crime. Assim, ele toma um apavoro aí na gangue. Inimigo número 1 dos estudos, o Big Don. Bom, a nova roupa do Homem-Aranha é essa.
Vamos, seu mano. Porém, mais uma vez, o traje é reprovado porque ao invés de ser simpático, ele dá medo. Depois de vários e vários fracassos com novos trajes, Norman Osborn meio que confessa subliminarmente que também tá fazendo isso tudo porque quer estar acima do governo. Ele meio que quer ter o próprio herói ou grupo de heróis dele porque os Vingadores e o governo não podem mandar em tudo. O Homem-Aranha então finalmente ganha um traje que combina com o Homem-Aranha, um branco. Quem fica feliz assim com tanto traje sendo usado é a produtora de brinquedos da Marvel. A criançada deve comprar essa porcaria que nem droga. Enquanto isso, esse grupo de bandidos tá roubando uma coisa que na verdade não importa. O Aranha tá mandando ver salvando gente com o novo traje. Vai comemorar o sucesso com o Norman dizendo que o novo traje é incrível e sim, Harry Osborn, como se nada, também acaba descobrindo a identidade secreta do Homem-Aranha. Bom, os bandeiros que estavam correndo antes foram presos, sobrando apenas essa russa bombada aí, que jurou ir resgatar os outros, e pra isso ela vai pedir a ajuda do gênio inventor do crime, Otto Octavius. Otto vende pra ela um capacete que dispara laser, e depois fica aí muito puto porque diz que é um gênio e que o nome dele deveria ser muito mais reconhecido do que Stark, Banner, Osborn, etc. Tá humilde o Otto. Por outro lado, depois de pensar bastante, já que o Harry sabe sobre o Homem-Aranha, o Norman fala que o melhor a se fazer é também incluí-lo na equipe Aranha. E assim, Harry também vira o cara da cadeira do Homem-Aranha. Se prepara aí que essa junção, essa dupla, vai nos gerar uma das frases mais gays já ditas no universo do Homem-Aranha. Bom, na escola, a Nico tá meio que com ciúmes da amizade do Harry com o Peter. Cala a boca, tu é muito chato! Porém, foda-se, porque a coisa vai pra frente mesmo quando a russa do capacete invade a prisão para libertar o resto de sua equipe. A mulher bombada do capacete começa a espancar policiais e o Aranha, que tá como o Harry de nerd da cadeira, vai lá pra brigar com ela. Por outro lado, enquanto o Aranha briga daí, Big Dom e a gangue da Rua 110 vão brigar com os caras de outra gangue, os rivais, a gangue do Escorpião, que é comandada por esse cara aí que quer tomar território, e enquanto os caras brigam daí, o Aranha briga de lá. Peter acaba sendo atingido pelo laser pra salvar esse cara, um capanga da russa. Por outro lado, pra salvar Big Dom, Lone é atingido por uma faquinha. Briga de gangue e os caras levam uma faquinha, aí é foda. Mas enfim, no fim o Escorpião Rei vai embora dizendo que essa briga ainda não acabou. Do outro lado, o capanga Mikhail fica meio puto porque a russa ia acertar ele com o laser se não fosse o Aranha, mas ela manda ele superar, vai matar o Aranha, mas o capanga tira o capacete dela, o que dá o tempo do Peter se recuperar, prender a vilã, e também o Mikhail que diz que agora ele e o Aranha estão quites e é melhor o Peter rezar para não cruzar o caminho dele de novo. No fim, Peter lembra que tá atrasado pra um cineminha com a Gótica, então chega lá todo arranhado com uma desculpa extremamente chola dizendo que escorregou na banana, leva o Harry pro cinema também, definitivamente muito gay isso, e por outro lado, na gangue, Lone finalmente ganha respeito, ganha moral depois da briga contra os escorpiões e passa a ser chamado pelo Big Dom de Lápide. Lápide, um vilão clássico das HQs. A má notícia é que, como tá sem tempo pro time, quando volta pra escola, Lone acaba ficando fora da equipe. Inclusive, ele nem aperta a mão do treinador. Primeiro ato de desumildade do prefeito Lone. Depois ele ainda deixa a Preu falando sozinha porque diz que tem coisas mais importantes a fazer, etc. Bom, a Gótica, pelo que parece, não gostou muito do Peter ter levado o Harry no cine com eles, mas ela diz que tá de boa, e aí ele diz, ótimo, porque marquei pra nós três sairmos de novo hoje na minha casa. Na casa do Peter, ele fica tentando fazer o Harry e a Gótica se darem bem, e o jeito com que o cabra tenta quebrar o gelo é ótimo. Minha mãe morreu um tempo atrás. A minha mãe também não tá mais por aqui. Você sabia que a Nico mora com uma família adotiva? Então isso significa que nós três... Cê é louco, um hat-trick de órfãos de mães. Tá aí um motivo foda pra virarem amigos mesmo. Os personagens ficam aí fazendo amizade, até que o Peter é obrigado a sair porque uma invasão foi reportada na Torre Oscorp. Então a Gótica e o Harry ficam aí nesse climão. Caralho, o cara não tinha nada a falar depois do então. Ele literalmente olhou pra Gótica pra meter um profundo então. Mas enfim, depois eles acabam fazendo amizade porque ela é meio espiritual e ele também, blá blá blá. A coisa é que na Oscorp o Aranha indo atrás descobre que o invasor foi nada mais, nada menos, nada mais que Daredevil, o Demolidor, o atrevido. Só quem viu a animação do Aranha de 94 vai pegar essa. Se não viu, te recomendo muito um resumo que temos aqui. É léguas de milhões acima de vezes melhor do que essa nova animação. Enfim, seguimos. O Aranha lança uma teia
Toma, o sentido cego do Demolidor tá funcionando muito mais que o sentido aranha, que parece ter simplesmente sido excluído dessa série. A coisa é que os dois acabam tendo uma luta. Luta muito boa, aliás. Se a animação da série em si fosse melhor, a luta seria ainda melhor. E no fim, o Demolidor vai embora depois de apagar o Aranha, dizendo que invadiu a torre porque tem certeza de que o Norman tá escondendo alguma coisa. Enquanto isso, Harry tá conversando com a Gótica e ela diz que ela e o Peter são best friends forever, melhores amigos que contam tudo um pro outro. E aí ele, que nem uma criança, um personagem sem cérebro, fala: Tudo mesmo? Até... Você sabe, o segredo do Peter. Já o Peter acorda com a cabeça dolorida e o Norman fala pra ele que a culpa do Demolidor ter invadido a torre é do Otto. Ele diz que há anos atrás o Otto trabalhava na Oscorp e era um bom funcionário, porém nunca ficava satisfeito com nada, nunca dividia o reconhecimento de nada. O Norman inclusive o culpa de roubar os projetos dele que os dois fizeram juntos e fugir. Ele não conseguia parar de achar que o mundo devia alguma coisa a ele pela sua inteligência. Peter escuta tudo e vai embora pros amigos. E lá descobrimos que sim, Harry falou o segredo pra ela e a Nico ficou com raiva do Peter por isso. Vai tomar no cu também, Nico, vai tomar no cu também, Harry. Perdão, me exaltei. E no fim desse episódio descobrimos que o líder da gangue dos Escorpiões foi no Otto pra virar o mesmíssimo Escorpião, vilão clássico do Aranha também. Bom, na escola a Gótica começa a ignorar o Peter. E aí a Prue, fofoqueira curiosa, vai perguntar por que os dois brigaram. Eles falam sobre o afastamento da Prue com o Loney também. E o Peter, claro, não perde a oportunidade. Não tem como ser você. Você é incrível e o Lone sabe disso. Não tem jeito, muito comedor de casadas o Homem-Aranha continua sendo. Depois o Harry fica tentando se aproximar da Gótica, que tá com raiva dele porque ela é gótica e tem raiva de todo mundo e consegue. Daí eles viram super amigos e até apostam um inexplicável racha de carro com essa outra personagem aleatória aí. Enquanto isso, na gangue 110, a Prue acaba descobrindo o porquê do Lone ter se afastado dela, por causa da gangue. Quem contou pra ela que ele tava aí? O irmão, que tava preocupado, e ela também está. Ela pede pra ajudá-lo e ele diz que não precisa de ajuda. É nessa hora que o Escorpião aparece invadindo o lugar. Toque, toque. O Donovan pode sair pra brincar. E o cara, como tá aprimorado, toca o terror em todo mundo aí e morre até um figurante aqui. Mas o Homem-Aranha chega e agora sim. O Escorpião é mais esperto e fura o Aranha com essa cauda aí. Sim, caralho, sangue num desenho aboiolado da Disney. Fala dele. Então o Escorpião começa a espancar pra valer o Peter, que é salvo de última hora, adivinha pelo quê? Sim, o planador do Duende, do Osborn. Ninguém é duende ainda. Então Peter é levado todo quebrado pelo planador e o Escorpião fica aí coringando, dizendo que vai acabar com ele da próxima. No episódio seguinte, Peter tá sendo cuidado depois de ter levado muita porrada. E detalhe importante, o Norman aproveita pra pegar um pouco do sangue dele aqui. Quando melhora um pouco, Peter vai embora todo triste, achando que decepcionou o Norman. E em casa, temos um diálogo de evolução de personagem. Você é bem mais forte do que acredita ser. E tem tanta coisa mudando que é normal ter medo. Já o Otto tá de boa planejando crimes, projetos, etc. Até que, bum, a casa cai, a polícia invade a base do cara. Então temos uma cena em que ele usa tentáculos de metal pra tentar fugir. Sim, tentáculos, mas não tentáculos no corpo dele como os outros Ottos. Tentáculos que estão saindo aí do nada. Ele acha que vai conseguir fugir com classe dançando no meio da guerra, mas é parado, adivinha por quem? Peguei cabelo de cuia. É, o Homem de Ferro aparece nessa animação, mas não faz nada nessa temporada, só isso mesmo. O Peter, um tempo depois, acaba indo até a casa da Prue porque, ele tem um trabalho pra fazer com ela. O Peter é muito nerd, mas acaba pintando ali um clima entre os dois. Clima esse que novelamente é interrompido pelo Lone, que chega em casa batendo na porta. Como é o cara mais gente boa do mundo, ele nem fica com raiva do Peter estar ali. E numa conversa lá fora, a Prue basicamente manda ele escolher entre ela ou a gangue, e ele escolhe a gangue porque eles vão lutar contra o Escorpião, porque a gangue protegeu ele e blá blá blá. Peter ouviu a conversa e vai também tentar convencer o Lone a não voltar pra gangue. Mas
mas ele diz que tá fazendo isso pelo bem da família, que vai fazer, e pede por favor para o Peter não o atrapalhar. Buscando alguém para conversar, Peter vai desabafar com seu mentor Osborn. Eu tô tentando ser melhor como me disse pra ser, mas eu não sei como. Então Norman manda um discurso dizendo que o Peter só perdeu a briga contra o Escorpião porque se conteve, porque teve piedade, diferente do inimigo que não teve. Ademais, ele ainda mete essa forte aspas: Com grandes poderes vem grande respeito. Não importa o jeito que vai ser falada, essa frase é canônica e não tem jeito. Ela sempre vai ser falada. Através desse cara que eu esqueci o nome, os caras da Gangue 110 descobrem a informação de onde o Escorpião conseguiu os poderes. Eles descobrem que foi o Octavius, ademais o laboratório abandonado do doutor que tá sendo fuçado pela Oscorp. Depois de uma conversa com o Harry, Peter decide voltar pras ruas pra enfrentar o crime. E aqui sim, finalmente o Homem-Aranha ganha o traje do Homem-Aranha. Creio que o oficial do desenho até o final agora. Então o Harry apresenta o uniforme e lembram da frase gay que eu disse que a amizade dos dois ia gerar? Aqui está ela. Pega eles, Tigrão. Sim, pega ele, Tigrão. Uma frase da Mary Jane. Pega eles, Tigrão. Nem o segredo de Brokeback Mountain conseguiu demonstrar tanto amor homossexual como eu senti com o Harry dizendo essa frase, tá? De sacanagem esses caras. Bom, o Octavius acaba tendo uma visita na prisão e quem é? O mesmíssimo Norman, que foi aí pra humilhar o Otto e pra dizer que foi ele quem armou tudo pro Otto tá aí. Ele, lembrem-se, ele. Mas eu te botei aqui, eu achei o galpão, eu avisei o secretário Royce. Norman diz que agora tudo que o Otto já fez pertence a ele, e o Otto chama ele de ladrão de conteúdo basicamente, chama de copião, ademais diz que possui essência e que um Otto vale muito mais do que 1000 Normans. A coisa é que enquanto a Oscorp transporta as coisas do Otto, a Gangue 110 foi atrás das coisas do caminhão porque também queriam ficar potentes como o Escorpião. Durante essa perseguição, um caminhão sai voando e vai justamente em direção à Gótica, mas adivinha? Peter aparece para salvá-la. Então leva ela pra longe, começa a brigar contra os caras da gangue que estavam sabotando o caminhão. E justo nesse momento aparece ele, o Escorpião, que trouxe uma galera junto. Se inicia aí uma briga. Peter tem uma crise de ansiedade quando vê o Escorpião, mas salvando o líder da gangue, que foge como um covarde abandonando todo mundo, o Homem-Aranha inicia a revanche contra o Escorpião. Em paralelo, quando o Big Dom fugiu, Lápide assumiu a responsa e conseguiu invadir um caminhão inalando um gás. Então ele fica passando mal por um tempo, o Aranha vai ajudar, é pego pelo Escorpião e aqui Lápide se junta ao Aranha para vencer o Escorpião. Minha vez. Sim, agora ele tem poderes também. Juntos os dois derrubam o Escorpião, acham que venceram, mas o vilão aproveita para de vacilo derrubar um monte de ferro em cima do Lápide. É nesse momento que, achando que o amigo já era, Peter lembra das frases do Norman: com grandes poderes vem grande respeito, e espanca o Escorpião. E quando vai finalmente finalizar o maldito, Looney, Lápide, o prefeito, aparece na frente para impedir e mandar um discurso dizendo que aquilo é errado, que as pessoas admiram o Aranha, e seria muito paia ele jogar essa admiração toda fora com essa merda. Lápide simplesmente sendo o verdadeiro protagonista desse desenho. Os caras se cumprimentam e no fim desse episódio o Aranha conversa com o Norman dizendo que a frase "com grandes poderes vem grande respeito" quase levou ele longe demais. O Norman então manda outro discurso pro Peter. Você é capaz de coisas incríveis. Você poderia facilmente fazer o que quisesse. E por trás vemos que ele usou o sangue que coletou do Homem-Aranha para testar em animais, etc. A coisa é que o Aranha continua suas grandes e horripilantes aventuras. Já na escola, Peter, como sempre, tá atrasado para apresentar um trabalho importante na aula do Sr. Bob Marley, mas chega a tempo tirando um 9. Só não foi 10 porque a maquete chegou toda quebrada, blá blá blá, um monte de tramas inúteis. A coisa vai pra frente mesmo quando na Oscorp o Norman apresenta aos adolescentes gênios o projeto Monólito ou algo assim. O projeto mais ambicioso da Oscorp, criado através também da capacidade intelectual de todos aqueles adolescentes presentes ali. Cada um colocou um pouco de coisa nesse projeto. E no fim, tudo isso serviu para criar um portal
portal pro espaço, que o Norman diz que é muito foda e blá blá blá, e diferente dele a turma diz que é muito perigoso e blá blá blá. A coisa é que quando o portal se abre, BUM! Ué, craque, não tá parecido a um buraco do Doutor Estranho? Sim, porque é. O mesmíssimo Doutor Chicano foi dizer que o Norman tá fazendo merda abrindo um portal pro cosmos e ele não pode nem compreender os horrores inimagináveis que isso pode causar. Norman diz que não vai parar porra nenhuma, ele não curte essa ideia de super-heróis voando por aí mandando em tudo como se fossem deuses. Virou o Lex Luthor, cara. Ademais, lembra o Estranho a primeira vez que ele apareceu no desenho trazendo um bicho que destruiu um monte de coisas, e o Estranho fala que não lembra dessa parada. Muito estranho isso? Calma que lá vem o plot twist. Norman dá uma coringada sinistra. Eu não conheço muitas pessoas sãs que se denominam feiticeiras. Manda os seguranças pararem o Doutor Chicano, que aparentemente tá meio nerfado aqui, e manda ativarem a máquina. O que no começo dá certo, é lindo, até o momento em que sai de lá o bicho vendo alienígena pra acabar com tudo. Pede aos músicos pra tocarem um tema de ação, porque o bicho vai pegar. No meio dessa briga toda, o Aranha dá uma voadora que acaba levando o alienígena pra outro universo junto com ele. Daí então, finalmente, o doutor decide usar o olho de Agamotto, a joia do tempo, pra impedir o bicho bate na joia e os dois acabam parando, adivinha onde? Sim, no começo da série, no primeiro episódio. Ou seja, o Aranha, o Estranho Chicano e o bicho alien Venom estão presos num loop temporal. No futuro, vemos o Homem-Aranha tentando fechar o portal e uma aranha da Oscorp com o próprio sangue do Peter que o Norman tinha pego pra talvez, sei lá, fazer um exército de super-humanos, acabou indo pro passado / o presente / o loop que essa galera tá. Então no passado, essa mesma aranha cria o Homem-Aranha, ou seja, o fucking sangue do Homem-Aranha, do Peter nessa série, foi responsável por criar o Homem-Aranha. Paulada! É muita droga que o roteirista usou pra meter essa aqui. Fato é que rola a cena dele sendo picado no passado, o Estranho leva o bicho de volta pro futuro e juntos os dois mandam o bicho de volta pra casa do caralho com um pedaço do alienígena ficando aí na Terra sob a posse do Norman quando o portal é fechado. Ou seja, Venom ou alguma variação de Venom, porque eu não sei qual é a desse desenho, confirmado pra segunda temporada. Tempos depois, Peter decide sair da Oscorp de vez e aí Harry, como é rico, decide criar uma empresa para fazer basicamente a mesma coisa do pai, só que de um jeito legal, juridicamente falando. No fim, o Doutor Chicano ainda conversa com o Peter sobre a viagem no tempo, sobre o loop, e o Peter toma discurso. Tava lá no dia que você apareceu. Também foi naquele dia que eu me tornei eu. O Demolidor também aparece no final conversando com essa outra personagem que vai ficar de olho em tudo por ele, Muito bom falar isso porque o personagem é cego. Enfim, Lápide vira o líder da gangue, a Gótica vai fazer uma macumba, algum espiritismo pra falar de novo com a mãe. Na prisão, vemos o Otto criando, arquitetando ali os famosos tentáculos e mudando grandemente a história do Homem-Aranha. Isso com certeza vai fazer diferença pro personagem. Vemos que seu pai, Richard Parker, está preso e vivo. Por que preso? Bom, isso te responde em uma segunda temporada dessa série totalmente bucha do Homem-Aranha. Se fosse um filme eu daria nota 5. Enfim, e essa foi a primeira temporada de Homem-Aranha, seu amigão da vizinhança, que para mim, repito, para mim é uma série tanto faz como tanto fez. Digo mesmo que só tô fazendo o vídeo porque, bom, é o Homem-Aranha e vai dar views, mas assisti a série completamente sem vontade. Aliás, os reacts estão no canal 2. Aproveitando esse final de divulgação, gostaria de pedir para que você me seguisse no Insta, deixasse aí um gostei, um comentário, enfim, até a próxima. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?